Pronto? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal da live. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabe o horário que o pessoal vai assistir. Vou dar os recados de hoje, né? Nossa casa funciona de segunda, de terça a domingo para assistir, né? Horário de atendimento na nossa casa. Terça e quinta às 20, sexta às 14, domingo 2 horários, 9 e 10h30. Quem, principalmente vocês que estão acostumados a vir de quinta, estão vindo aqui de terça, domingo, tá? É bem legal, né? Bom, às vezes a gente conhece até os outros trabalhadores. O pessoal da live também estão convidados para nos prestigiar, seja o dia que for, né? Porque normalmente a gente vem só naquele dia, né? Mas se puderem vir outros dias, a gente também, nós estaremos aqui. No sábado, nós temos a evangelização infantil. Como eu sempre falo, na minha opinião, é o trabalho mais importante da casa. É onde as crianças são apresentadas quem é Jesus. Se para a gente já foi tão bom conhecê-lo já numa idade adulta, quem dirá para as crianças, né? Então, se tiver filhos, sobrinhos, agregados, o que é da vizinha, aquela criancinha que sabe o que é, traz para cá, seja da gente. Jesus da gente. Que elas vão ser apresentadas a Jesus. Então não perca a oportunidade. Não consegui vir, que nem hoje, né? São Paulo causa, né? É, Bruno? Bruno quase não chega, né? A nossa palestrante não chegou. Acreditamos que seja realmente por conta da chuva, com certeza, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos sintonizar aqui no Facebook, que a gente vai estar aqui, nesses horários que eu falei. Terça e quinta às 20. Na sexta manhã, né? Às 14 e no domingo às 10h30. Para que vocês possam continuar assistindo as palestras, né? Não perder o foco, né? Essa casa vive de doações. Já agradeço desde já todas as doações que vocês nos trazem, porque é através dessas doações que a gente consegue manter a nossa casinha aberta. Porque se não fosse isso, como é que a gente ia se fazer? Essas doações são revertidas através do bazar, onde a gente consegue pagar nosso aluguel, nossa água, nossa luz, né? Todos os encargos que qualquer ser humano, né? Então, desde já agradeço se puderem continuar nos ajudando. Aquela roupinha que está lá esquecida, ou como a gente fala, né? Aquela calça. A gente está né? A gente fala, não, vou entrar um dia. Quem sabe na próxima encarnação, né? Nessa vai ficar meio difícil. Então vamos trazer aqui para casa. Vai ajudar alguém que precisa, às vezes tem alguém que precisa usar uma roupinha, né? Normalmente a gente doa essas roupas, né? Infelizmente a gente usa pouco, né? Fica novinho. Uma pessoa que vai precisar usar, né? A gente vai estar fazendo bem. E ajudando a nossa casa, né? E como diz a Rose, melhor ainda, a gente vai poder comprar outra, né? Então, e faz muito bem essa questão da gente fazer essa doação, ok? Nós também temos aqui algumas famílias que recebem cesta básica, então também nós só conseguimos com a doação de vocês. Se tiver quilo de alimento esquecidinho lá no armário, aquele que sobrou do mês anterior, traz aqui pra gente, que a gente vai conseguir montar uma cesta, ok? O assunto mais importante que não quero calar. Evangelho no lar, todo mundo está fazendo? Tá. Tem lá aqui que fez. Você vai fazer? Você vai fazer o evangelho, né? Quando você entender o quanto que faz bem, né? Nós, que eu digo, né? Você vai conseguir fazer. É uma prática muito simples. Uma vez por semana, 15 minutinhos, onde você senta, lê o evangelho, medita sobre aquilo, conversa sobre aquilo, entendeu? E o que isso faz? Protege sua casa. A mesma proteção que a gente faz, né? Com a chave que a gente, né?
toda noite a gente tranca, a gente faz espiritualmente. Não consigo fazer, não sei fazer, né? Qualquer um de nós aqui pode te ajudar, e o pessoal da live também. Se tiver com dificuldade, é só contactar a gente que a gente ajuda. Tem um folhetinho ali, a gente empresta evangelho, a gente vende, tem evangelho para vender, né? Então, não tem desculpa, né? Mas, assim, a gente sabe que as primeiras vezes é meio difícil, né? E a gente pensa que é uma prática espírita. Não é. É uma prática de Jesus. Então, vamos proteger as nossas casinhas. Pessoal da live, pode ir lá pegar a aguinha para a gente depois fazer a fluidificação. Ok? Então, vamos ali, iniciar os nossos trabalhos de hoje. Vamos, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos e dizendo assim: obrigada, Deus. Obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigada, Pai, por nos trazer aqui a sua seara. Obrigada, Pai, por ter tanta compaixão e amor por cada um de nós. Obrigada, Pai, por cada dia que temos nessa seara, por cada dia que temos nessa jornada. E sabemos que o Senhor sempre está conosco, nos amparando, nos ajudando. Agradecemos também ao Dr. Zé Maurício, mentor dessa nossa casa, que nos apoia com tanto amor e com tanto carinho. E rogo a esses amigos espirituais que aqui estão, que derrame sobre cada um de nós os seus fluidos, bem como a todos aqueles que estão assistindo a live, seja nesse instante ou posteriormente. Eles também possam receber esses fluidos revitalizantes, curadores, calmantes, e que possamos assim desfrutar essa noite de mais uma palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nesse instante, está vou pedir a ajuda de vocês para que a gente envolva com muito amor a Rosana, que vai fazer por nós a palestra dessa noite. É nóis. Boa noite, pessoas lindas. Tudo bem com vocês? Muita chuva hoje, muito susto. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Para receber todo o amor e todo o carinho, né? Então vamos lá, gente. A gente está, né? Palavras de vida eterna. Hoje é um livrinho pequenininho, bonitinho, né? Que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então hoje a lição que a gente vai ver, a 75, está escrito assim: libertemos. O que será que a gente precisa libertar aí? Né? Porque fala que é libertemos. Então a gente se coloca no lugar, né? Então, está lá em João, capítulo 11, versículo 44, disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É tão difícil, né, pra gente? A gente deixar ir, a gente falar que tá tudo bem, já deu o que tinha que dar, então segue seu caminho, né? É tão difícil a gente fazer isso, que eu sempre falo que a gente tem que praticar o desapego. E muitas vezes a gente tem que praticar o desapego com as nossas coisinhas, né? Que nem a Ildinha falou, sabe aquela calça? Um dia eu entro, na próxima encarnação, quem sabe? Então já tem que começar a praticar o desapego, que daí a gente vai praticando isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Senão a gente fica preso, a gente se aprisiona e a gente não percebe. Muitas vezes traz sofrimento, a gente tem uma vida infeliz. Para quê? Por quê? E às vezes é uma atitude que eu tenho que tomar, né? De libertar. Se libertar e libertar quem está à tua volta, né? Então vamos lá, vamos ver o que Emmanuel vem trazer aqui para a gente. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade.
Então ele pediu para que ele retomasse toda a vida dele novamente. Né? Ele estava lá, para a gente, né? Para a época, né? Estava morto e ele voltou à vida. Então, e foi restituído tudo o que ele tinha que fazer. Foi como se ele tivesse se refeito de tudo e vamos começar novamente. Né? Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. Então tira tudo aquilo que estava nele, né? E deixa ele ir, seguir o caminho dele e fazer o que ele precisa fazer. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Deixa quieto, né? Se liberta. A gente se libertar e libertar o outro. Tira as amarras e a vida segue. Né? A gente precisa, muitas vezes, recomeçar. E não é vergonha nenhuma recomeçar, não tem problema nenhum você recomeçar, é importante. Significa que você entendeu que você pode fazer diferente. Aliás, a gente tem essa oportunidade todo dia, né? Quando a gente acorda de manhã, você, ô Papai do Céu, graças a Deus eu ainda estou aqui, obrigado. Então vamos fazer diferente do que a gente fez ontem? Vamos fazer melhor do que a gente fez ontem? Né? O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Precisava se libertar, né, para ele poder. Não tinha que ficar numa convenção, né, ficar amarrado em alguma coisa e seguir naquilo. Ele precisava se libertar para ter a liberdade de passar os ensinamentos, de fazer as coisas que precisariam ser feitas. Tirar as algemas mesmo. Porque às vezes a gente fica cristalizado numa ideia, né? A gente muitas vezes tem uma religião, alguma coisa, e a gente fica algemado ali. E muitas vezes a gente precisa sair, levar os ensinamentos também para outra pessoa e aplicar primeiro na nossa vida e levar para as outras pessoas. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, a não aceitação do que a gente tem que fazer, né? Os que nos laceram as ideias, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. É aqueles que passam pela vida da gente e só quer levar a gente para baixo. Né? Não acredita na gente. A gente quer fazer, às vezes está empolgado em fazer alguma coisa, a pessoa põe a gente lá, imagina, você não tem capacidade, você não tem competência para isso. E a gente vai afundando. Né? E é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que pensar que se a pessoa tá falando aquilo pra gente, a gente tem que analisar. Ela só dá aquilo que ela tem no coração. Às vezes é uma insatisfação dela, sabe? Uma falta de confiança nela mesma e ela passa isso pra gente. Então o que vai fazendo? A gente vai ficando chateado, vai ficando magoado, guarda ressentimentos. E aí quem está se aprisionando? Somos nós. Porque daí a gente fica preso naquela situação. A pessoa veio, destilou o veneno dela e seguiu. A gente abraçou e fica com aquele veneno. Então a gente não tem que pegar o que não é legal pra gente. Dói muitas vezes? Claro que dói. Né? Porque às vezes vem a dor, né? a facada que a gente costuma brincar, né? Vem da onde? Daquelas pessoas que a gente mais considera. Daquelas pessoas que a gente mais ama. Não vem de pessoa que a gente não conhece. Né? Que a gente fala, né? As nossas dificuldades estão aonde? Não está lá na rua, está dentro da nossa casa, da nossa família. As nossas dificuldades, o nosso aprendizado. E é por isso que dói. É por isso que magoa. Né? Quando a gente recebe isso, essa ingratidão, vamos dizer aí a gente para pensar. Será que o ingrato, muitas vezes, a ingrata, não fomos nós?
por isso que a gente está recebendo de volta? Será que em algum momento eu não fiz a mesma coisa, só que como não dói em mim, a gente não percebe. A gente só percebe quando dói o nosso coração. Quando a gente pisa no calo dos outros, é o calo dos outros que dói, não é o nosso. Agora, quando pisam no nosso, aí a gente se sente chateado, magoado, traído. Daí a gente para para pensar, puxa vida, será que eu não fiz isso com alguém? É aí que vai começar a nossa libertação. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não ficar com aquilo martelando na cabeça, mas sim libertar. Né? Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Por isso que dói, né? Tá lembrando, passando dia foi você que fez. Né? A gente mesmo, né? Não precisa passar, eu pisei no carro de alguém, faz desculpa, papai do céu, eu entendi porque que eu estou recebendo. Só que é difícil. Né? É difícil a gente ter esse entendimento. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Ou seja, a gente não absorveu o veneno e ficar doendo aqui, ó. A gente deixa passar. Não vou ficar segurando essa energia ruim para mim. Eu não mereço isso, essa energia ruim. Então liberta. Só que isso tem que partir da gente. Não é do outro. Ah, se a pessoa não vier se desculpar, eu não vou perdoar. Não tem que se culpar de nada, ela só deu o que ela tinha no coração. Como muitas vezes a gente. Quantas vezes a gente não magoou alguém porque a gente estava magoado? Porque a gente estava chateado? Quantas vezes? Então, quando a gente começar a ter esse raciocínio, a gente começa a ter um pouquinho mais de tolerância. Aí a gente para pensar. Mas deixa quieto, não vou segurar esse veneno dentro do meu coração, não. Vou libertar isso. Eu estou me libertando, porque quem passa mal sou eu. Quem sente a dor sou eu. Quem fica doente sou eu. Né? Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem, além da gente, né, libertar eles disso, daquele sentimento ruim que a gente nutre por ele, a gente ajudá-los a entender que aquilo não faz bem para eles. Para eles também conseguirem se libertar da dor. Porque eles estão tendo dor e eles querem que todo mundo sinta a mesma dor. Eu fico nervosa, eu já solto os cachorros. Quem me conhece, né, Yudinha? Quem me conhece, quando vem, vai... Já foi, já falei. Mas desculpa. Entendeu? Quando eu vejo, já fui. Tem determinadas situações, né? Eu tô falando por mim, mas a gente, normalmente, assim, a gente é muito reativo. Bateu, levou. É aonde a gente precisa se controlar. Porque depois a gente vai pensar, eu passei, puxa, eu devia ter me segurado um pouquinho mais. Talvez não gerasse tanta coisa ruim à nossa volta. Então é isso que a gente tem que fazer. A nossa atitude também vai fazer com que o outro também repense. O outro também se espelhe. Não adianta a gente falar. Jesus, ele contava as histórias, né, as parábolas para a gente, mas ele era um exemplo de como tinha que agir. Então é isso que a gente tem que começar a fazer. O nosso exemplo vai ensinar muito mais do que as nossas palavras. Né? Que nem eu só os caras. Nossa, Rosana, tá mais de 30 anos no treino e você ainda tem esse coração peludo, que nem a minha amiga fala. Tem esse coração peludo. Você é, pois é, né? Então, tô tentando. Tô fazendo. Eu, né? Se fosse só o meu, mas eu tenho que fazer por mim. Eu não posso fazer pela Bruna, por exemplo.
Eu que tenho que deixar o meu coração mais bonitinho, entendeu? Deixar de ser coração peludo. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Coração depilado. Isso, entendeu? Daí a gente vai tirando as nossas imperfeições um por um, para doer mais, para ver se a gente aprende. Né? Um por um, sem capinça. Entendeu? Então vamos lá. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Né? É o que a gente faz. Joga lá, né? Até a quinta geração, a gente fica ali mandando aquela energia boa. Mas não, só que não, vai mandando. Então a gente precisa libertar disso, desse sentimento. Né? Que nem uma vez eu falei aqui, né? Que nem, vamos supor, a gente leva fechada. Né? Que hoje eu não dirijo, então a gente não leva tanto fechada assim. Mas principalmente quando eu tinha moto, de vez em quando a gente... Aí você fala, né? Não vou xingar. Aí eu me controlava, aí explicava. Vai, filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Era da boca para fora, porque a vontade era de falar de outra coisa. Vai, filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Daí você vai trabalhando isso. Chegava uma hora que eu olhava e falava assim, deve estar nervoso, né? Que Jesus abençoe, que Jesus envolva, porque senão vai acabar se matando a criatura. E dependendo do que a gente faz, é assim que acontece. Então é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente diariamente. Não é quando acontecer eu penso, não, mas toda hora, porque senão você vai fazer de novo. A gente se controlando, a gente sempre tendo aquilo, eu preciso manter minha calma, eu preciso manter tranquilidade. A gente trocasse. Imagina se a gente for pensar depois que aconteceu. Vai ser mais difícil ainda, né? Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entrega-os à bondade de Deus. Mais cedo regressam à luz da compreensão. Porque é a gente que prende, se prende, né? A gente se prende a alguma coisa ou fica com aquilo ali, cutuca, né? Como se não bastasse. Prender, a gente fica lembrando, né? Toda hora. Você está pagando pelo que você fez para mim. Quem é ruim aqui, gente? Sabe? É que nem eu falo, o parente mais difícil que tem na família somos nós. Porque a gente se incomoda, a gente julga, a gente aponta o dedo. A gente acha que a gente nunca faz nada de errado. Por quê? Porque a gente é reativo. Mas o parente difícil, a ovelha negra da família, é nós. Porque é a gente que não aceita. E é difícil a gente ter, sabe, essa consciência e começar a agir. Porque a gente sempre acha que é o outro, nunca a gente. A gente sempre faz de conta que não viu. A trave, né, no olho. Não é nem um cisco, é uma trave inteira no olho. A gente nunca enxerga os nossos defeitos, os nossos erros. A gente só enxerga o do outro. Né? Se alguém, assim, caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Tipo aquilo, eu te perdoo. De verdade. Porque a pessoa só está fazendo mal para ela mesma. E se eu aceito essa maldade, é porque eu permiti. Você pode falar qualquer coisa para mim. Se eu não abraçar a ideia, não vou nem me chatear. Agora, se eu abraçar a ideia, é porque eu permiti. Eu que dei esse poder para o outro me desestruturar de alguma forma. Eu que permiti isso. Se eu não permitir mais, acabou. Né? E é bem aquilo. O que os outros falam ou pensam a meu respeito é responsabilidade de cada um, não tem nada a ver com isso. Se eu acho que eu sou daquele jeito, eu tenho que filtrar e me melhorar. Se eu acho que eu não sou, é o jeito que a pessoa me enxerga. Ou é o sentimento que ela tem dentro dela que ela está pondo para fora. Então, isso aqui, de libertemos-nos, é bem isso.
a gente se libertar dessas amarras do nosso dia a dia, sabe? Da mágoa, da chateação, do constrangimento. É a gente se libertar disso. E quando alguém vier com essas energias para cima da gente, a gente só ouve e não abraça o veneno, não bebe o veneno no copinho, bebe, que daí contamina toda a gente por dentro. A gente não precisa disso, a gente não merece isso. Então a gente tem que cuidar melhor da gente. Não se permitir mais que o outro me magoe ou faça qualquer coisa que me tire do rumo. Porque a gente tem que se esforçar, é um esforço diário. Porque a gente tem dificuldade de aceitar o outro como o outro é. Porque a gente não se aceita como a gente é. A gente cria um modelinho que a gente gostaria de ser e a gente vive nesse modelinho. A gente não assume a gente como a gente verdadeiramente é. E consertar aquilo que a gente não gosta na gente. Primeiro passo, se aceita. Se abrace, se ame. Você, puxa, eu poderia tanto melhorar isso, né? Eu sou muito reativa, né? Eu fico nervosa, eu já saio chutando balde, né? Então vamos controlar, segurar o pezinho para não chutar o balde. Vai chegar uma hora que eu não vou chutar mais. Né? A gente tem que ter esse controle. E aceitar aquilo que a gente não gosta na gente, a gente se aceita como a gente verdadeiramente é, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar naquilo que a gente quer melhorar. Então, a Tati não vai me tirar do sério. Por quê? Porque eu não vou permitir que ela faça isso. Você tá nervosa? Bem, então precisa de ajuda? Agora não, se eu abraçar, ela acordou com os dois pés esquerdos e vier me dar uma resposta, eu pá, devolver, o que vai resolver? Ele fala assim, a única coisa, vai ver, ih, nossa, não deve ter dormido bem essa noite. Deu insônia. Né? A Moira não deixou você dormir, né? O Oreo não deixou você dormir. As gatinhas dela. O Oreo não deixou ela dormir, ela já acordou com a cabeça cheia já de cansaço. Então é isso que a gente tem que fazer com a gente. Né? Então, pensando nisso, dessa liçãozinha aqui do libertemos, a gente começar a trabalhar isso no nosso interior, no nosso coração, segurar um pouquinho mais. Isso não vai impedir da gente escorregar, gente. A gente está em aprendizado. Mas aquilo que eu puder segurar é melhor, ir trabalhando isso. E não abraçar mais a energia e o veneno do outro. A energia negativa e o veneno do outro. É importante a gente fazer isso. Para a gente não passar mal. Tá bom? Fica essa dica. Beijo. Beijo, pessoal da live. Obrigada, amor. Isso porque foi no improviso. Se nós tivesse preparado. Vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Então, nesse instante, eu preciso de ajuda de vocês, pessoal da live, corre lá, pega a linha. E nesse instante, a gente vai fazer as vibrações e a gente vai fazer a fluidificação dessas águas, ok? Então, vou pedir a ajuda de vocês. Vamos envolver com muito amor a luz que vai direcionar as nossas vibrações dessa noite. Vamos, nesse momento, vibrar muito amor ao nosso planeta. Vamos envolvê-lo na cor azul, vibrando intensamente. Vamos também vibrar muito amor, muita compreensão, muita aceitação. Vamos vibrar segurança aos moradores de rua. Vibremos saúde às pessoas que se encontram em leitos hospitalares, em casas de recuperação, ou mesmo nos seus lares. Vamos vibrando pela unificação das religiões em torno do Evangelho de Jesus. Vibremos muita compreensão, muito amor e muito discernimento aos dirigentes do nosso
planeta, em especial aqueles lugares que se encontram em guerra. Vamos pedindo licença para vibrar amor, aprendizado, compreensão a nós mesmos. Vibremos muito amor aos nossos familiares. Vamos pedindo e deixando em aberto uma vibração de muito amor, compreensão, acolhimento, para que a equipe espiritual possa levar aonde se fizer necessário. Vamos também, nesse momento, aproveitando, pedindo à equipe espiritual que coloque o remedinho na água de cada um, aquilo que ele precisar, tanto aqui em nossa casa, como as pessoas que estão em sua casa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, pessoal, pela live. Até a próxima oportunidade. E agora vamos aos nossos trabalhos.